Gravando. Cuidado que tu fala, Andressa. A partir de agora. Cara, é muito legal essas coisas. É esse aqui? É. Tá bem. Isso aqui é o programa da disciplina, né? Que vocês têm, tem lá no portal. Jesus, ó, enlouqueci. Que houve aqui? Foi mal, eu não sabia que dá pra desenhar mesmo. Foi tu que fez, cara. Tá, agora para de riscar meu negócio aí. Mas boa ideia tua. Quando tem dúvida, risquem. Eu tô pagando aqui. Quando tem ideia, vocês risquem aí, ó. Quando alguém tem dúvida. Bom, vamos lá. Boa, né? Boa, cara, eu não sabia disso. Vivendo e aprendendo. Assuntos que a disciplina vai abordar, tá? Nós começamos com introdução à hidrologia, depois ciclo hidrológico, bacia hidrográfica, noções de meteorologia, precipitação, evaporação, olha o outro riscando, interceptação, infiltração, água subterrânea, escoamento superficial, disponibilidade hídrica e controle de enchentes. Como vai estar dividido isso? Isso aqui a gente vê hoje, amanhã, sábado, segunda. Depois nós vamos ver melhor essa parte. Então, o início todo, a base é o que a gente verá hoje. Amanhã começa uma outra parte grande, assim, que é onde está acontecendo tudo. A aula de sábado e segunda são fenômenos separados. Daí a gente faz a primeira avaliação terça. Quarta, quinta e sexta é escoamento, que é isso aqui. E a última avaliação no sábado, bem direitinho. Professor, Sim, senhora. sobre a última avaliação no sábado, tem gente que está fazendo essa matéria ali e tem outra de tarde, e daí a prova vai ser no mesmo horário, eu acho. Assim, ó. Alguém me perguntou isso por e-mail, e eu não lembro o nome, desculpa. A prova, o horário da aula é 9h30, tá? 9h30 a gente entra aqui, eu passo o link da prova e vocês me entregam até o outro dia, tá? Passem o sábado inteiro se divertindo com isso. Sábado de noite e tal, tá? Daí fica mais fácil, ninguém sai prejudicado com isso. Não se estressem com o tempo. A intenção aqui não é deixar ninguém prejudicado. Ah, tá. Espera aí que tem gente falando no chat aqui. Chat, aqui. Não, sexta não posso, Jéssica. Mas tu trabalha sábado, tá escrito bem aqui que tu escreveu. O dia todo, tem a noite toda ainda. E o domingo. Então a gente faz a última prova, vocês entregam até domingo de tarde, tá resolvido. Ninguém vai sair prejudicado com isso. Não se preocupem. Isso quer dizer que vai ser extenso? Não necessariamente. Olha o Chidiel lá. Não necessariamente. Tá? Não é extensa. Até é um pouquinho mais difícil. Mas quem levar 1 hora para fazer a prova é porque não está sabendo procurar direito. Vocês têm um computador na frente aberto. Dá para fazer prova até de física quântica com o computador. Tá? Só para entender aqui, como eu gostaria que vocês entendessem, a hidrologia é uma coisa bem fora da casinha. Então eu queria só tentar situar vocês no todo. Então, hoje a gente vai ver a introdução à hidrologia, que é para entender o que é hidrologia e ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico é tudo que está acontecendo no sistema. Tá? Amanhã, bacia hidrográfica e noções de meteorologia é aonde isso acontece.
Sábado e segunda são os fenômenos, que vocês vão ver no ciclo hidrológico quais são. Sábado e segunda nós vamos ir mais a fundo de cada um dos fenômenos, das fases, fenômenos, seja lá o que for. Fizemos a avaliação na terça. Mesmo caso, a gente entra aqui, eu passo o link e vocês me entregam até a hora da prova do outro dia. Tá? Vocês nem me entregam, vocês só enviam lá e deu. Quarta, quinta e sexta é escoamento. O que é isso? É a parte numérica da hidrologia. Tá? Esse aqui é o cronograma, né, da disciplina. Bibliografia. Eu quero só abrir uma outra tela aqui para tentar... aqui. Vamos ver se eu consigo fazer por aqui. Tá aparecendo uma tela branca aí? Sim. Não precisa gritar. Teu volume tá alto. Não, meu volume tá baixo. O teu microfone que tá alto. Não sei, eu tô falando pelo celular. Azar. Que é um celular Google, né? Com Android. Da Samsung, daí ele usa um Android, né, da Google. É, eu, viu? inclusive, protestei lá no grupo que você não queria fazer Sim, eu sei que foi tu. Cara, eu visitei a fábrica da Google ano passado. É fake. Sério, cara? Como é que é lá? É fake. Nada a ver com aquela história que os caras ficam tomando cerveja. Não acredito. Né? Tudo fake. Eu fui no Google e fui na Apple. As duas são igual. É cheio de japonesinho correndo para um lado e para o outro, que nem uma fábrica brasileira. Tá brincando, cara. Eu fui iludido, então. Meu sonho era um estágio lá. Todos fomos. Eu também. A única coisa legal que tinha no Google era aqueles bonequinhos do Android para tirar foto. E não tem ninguém perto, assim, aqueles bonecos atirados num canto. Tá, deixa eu só... Eu vou tentar fazer uma coisa aqui para vocês. Como é que funciona, só para nos situarmos, tá? Vocês fizeram, sei eu em que semestre lá, hidráulica, tá? Antes disso foi feito fenômenos de transporte. Aqui tem um S. Tá? Vocês fizeram fenômenos de transporte que era o quê? Transporte de fluidos, líquidos e gases. Era lá no início. Daí então tu transportou líquidos e gases, passou para a hidráulica, que era transporte de líquidos, como um todo. Hidráulica. Olha os cachorrinhos da Andressa. Era transporte de líquidos. Então, fluidos, líquidos e gases, líquidos. Depois da hidráulica, vocês vão para projeto hidrossanitário. Não sei quem já fez, quem não fez, só quero localizar vocês. E saneamento básico 1 e saneamento básico 2. Tá? Então, o que acontece? Transporte de fluidos, líquidos e gases, transporte de líquidos. Aqui é transporte de água. Então, tu tem líquidos e gases, tu bifurca, tu afunila só para líquido e aqui tu está transportando só água, que é o que a engenharia civil mexe. Se tu tivesse em mecânica, tu ia ir para hidráulica e depois óleo. Bom, projeto hidrossanitário é transporte de água e saneamento básico 1 e 2 é o mesmo transporte de água em outra escala. Aqui é residencial, aqui é cidade, urbano. Tá? Aonde entra a hidrologia? Aqui no meio. O que é hidrologia? É o que aqui nós aprendemos transportar e aqui a gente está falando de água. Hidrologia é
da onde vem essa água. É uma coisa bem de colégio, mas a gente vai trabalhar com algo mais específico, tá? Só para vocês entenderem o que é isso. Não adianta eu aprender a transportar água se eu não sei como isso funciona, tá? Então é para entender o contexto como um todo. Para vocês terem uma ideia, deixa eu trocar aqui. Para vocês terem uma ideia, na URGS a matéria da hidrologia é uma das mais difíceis que tem. Tem como tu fazer isso ser bem difícil, mas não é o objetivo, é muita estatística, tá? A hidrologia a gente trabalha com uma suposição meio estranha, assim. Eu estudo para trás, tento entender o que aconteceu para trás e suponho que daqui para frente vai ser igual. É uma audácia pensar isso, mas é como a gente trabalha. Eu não tenho como imaginar o que vai acontecer para frente. Então, no nosso limite científico atual, nós estudamos o passado, tentamos entender como foi e supomos que vai acontecer de novo. Então, quanto mais para trás estiver o meu estudo, mais preciso é o daqui para frente. Previsão do tempo é a mesma coisa. Querido, deixa ele aí na aula, Mari. Ele não tá afim da aula, mas o meu tá aqui, ó, ele assiste todas as aulas, ele já ganhou diploma. Previsão do tempo. O que é previsão do tempo? Por um lado, tu estuda nós vamos ver isso metade da aula de amanhã. Tu estuda o que está acontecendo com as massas de ar e a gente imagina que elas vão ir para o mesmo lugar que já foram. O sistema é totalmente dinâmico e vai para lugares diferentes. Então, são coisas bem difíceis de ser igual de novo. Só para a gente localizar como isso funciona, tá? Voltando aqui, tá. Vocês já devem ter ouvido falar bastante de aquecimento global. Tem tudo a ver com a nossa disciplina. Eu já acreditei no aquecimento, eu já fui extremamente contra, hoje eu não sei. Em 15 anos trabalhando com isso, hoje eu não sei. E para mim tem furo, particularmente nos dois estudos, o do aquecimento e o do não aquecimento. Os dois têm vício de origem. Então, o que você tenta entender com esse aquecimento? O mundo foi de uma forma, ele tem que ser igual. Então, estuda-se o passado para tentar imaginar o que vai acontecer para frente. É bem problemático isso. Vamos começar agora com introdução à hidrologia, para entender o que é a hidrologia, e passamos a ciclo hidrológico, que é a base de tudo. Tem um cara de moto dentro da tua casa, Mari? É o Martin? Abre o microfone, explica isso. É o marido da minha irmã. É que eu tô aqui na área. Bah, que loucura, passa um cachorro, uma moto. Tem... Ah, que loucuragem isso aí. O marido da minha irmã é meu cunhado, né? Vamos lá. Então, assim, ó, tá bem legal para falar disso hoje. Algumas manchetes, então. Estiagem no sul do Brasil ameaça envio de energia à Argentina. Isso foi um tempo atrás. Fundação investiga a mortandade de peixes. Eucaliptos, as árvores da sede. Isso aqui são manchetes de jornal. O que eles estão falando aqui? Quantidade de água. Até essa disciplina eu ministrei, terminei, acho 10 agora, dia 10 desse mês. No início dela, que foi lá por maio, nós estávamos numa seca terrível. Nós estávamos numa seca. Em 2 dias terminou a seca, que foi tudo para baixo d'água.
O que é isso? Quantidade de água. O nosso objetivo na engenharia civil, com a hidrologia, é entender essas quantidades. Tá? Isso que a gente está buscando. Entender as quantidades de água. Ó, 2009, isso aqui é em Santa Rosa. Uma enchente terrível. É aquela enchente que tem toda hora aqui na cidade, que metade vai para baixo d'água. Tem uma galera aí que perde as casas. Daí toda a população se junta e arruma e depois alarga de novo. É assim. Se as casas continuarem lá, elas vão continuar embaixo d'água. Tem obra de engenharia para conter isso? Não tem. Não é problema da engenharia isso. O problema desse é planejamento urbano, que as casas estão no lugar errado. 3 anos depois, seca. O que aconteceu aqui? Muita gente perdeu muito por excesso de água. Muita gente perdeu muito por falta de água. Desliguei. Certo? Então, o que é quantidade de água? O que está acontecendo com essa quantidade? Isso aqui é uma coisa diferente? Não, é natural, é normal. Vai dar inundação. É normal chover bastante. Pouca água é alguma coisa ímpar? Não é. Vai continuar chovendo pouco às vezes. É natural. Eu falo catedraticamente, isso é normal. Um dropzinho do que nós vamos ver para o futuro da disciplina. Essa foi a maior cheia dos últimos X anos. Quanto é X anos? A maior cheia de 10 anos. Gente, em hidrologia, 10 anos é um piscar de olhos. O planeta, vamos lá. A gente fala em 2.000 anos, estamos em 2020. 2020, me desculpe quem pense errado, eu não estou julgando, eu estou fazendo uma análise puramente científica. Nós estamos em 2020 baseado num ano que definiram como ano zero. Foi uma definição. Se vocês lerem Sapiens, vocês vão ver que fala-se em 13 mil anos e depois baixa para 13 milhões. Então, são coisas muito antigas. Então, o que é uma chuva... O que é uma inundação grande? Depende do que nós estamos falando, tá? Então, assim, ó, tentem abrir. Nós estamos falando de algo grande. Alagou a rua. Cara, nós vamos ver na aula de amanhã que a rua vai alagar sempre se continuar com esse tipo de coisa. Certo? Por um lado, nós podemos entender que vai alagar sempre. Legal. Siga alagando. É do jogo. Ah, não quero que alague mais. Tem que tomar determinadas providências. Nosso grande problema é não saber o quanto é essa água para não saber projetar tubulação, canal, etc, etc. Do que eu conheço, são poucos os lugares que calculam quantidade de água. Tubulações são calculadas assim, é esse tubo. E vai aquele tubo. Não se sabe quanto está passando. E daí acaba gerando diversos problemas a posteriori. Uma tirinha politicamente correta, mas que aqui nós não estamos analisando o mérito da questão. Eu só estou falando de volume d'água. Aqui isso aqui é chamado de rio, talveg, córrego. Mas para nós, em hidrologia, não tem nada. Para nós é uma valeta que, por gravidade, a água escoa para lá. Certo? A água só escoa para aquele ponto porque é um ponto mais baixo. E formou aquele canal porque passou água tanto tempo que formou um canal. Certo? Isso é um rio para nós. É um canal. A água escoa lá porque é o ponto mais baixo. Então,
o ecologista, o biólogo enxerga diferente. É uma vida. Não, para nós não. Tu pode até entender dessa forma, não tem problema algum, mas hidrologicamente é uma valeta que, por ser mais baixa, a água vai para lá por gravidade. Então, o rio só existe porque existe gravidade. Ponto. A água vai para lá porque é o ponto mais baixo. A partir do momento que a gente tapa essa valeta, diminui o tamanho dessa valeta, a água vai para outro lugar, porque a gravidade levaria ela para lá. Me cobrem, eu esqueço tudo. Eu tenho um documentário sobre São Paulo. Não vou passar aqui para vocês ficar assistindo. Eu passo o link, vocês assistem, quem tiver interesse. Mas fala exatamente isso. São Paulo é uma cidade que inunda. São 800 pontos de água que chegam na Marginal Pinheiros e Tietê, que eles convergem. O que aconteceu? Eles canalizaram muitos rios e limitou o tamanho. E hoje a água converge toda para um lugar só e transborda. Tem o que fazer lá? Não tem mais. Ferrou. Tu vai fazendo medidas paliativas. Mas tentem entender assim, ó. Parte da legislação, quem já fez engenharia ambiental, de preservação dos canais, dos recursos hídricos, não é pela vegetação, etc, etc. Boa parte disso acontece para manter a água no lugar que, pela gravidade, ela tem que escoar. Não é bonitinho o rio. O rio tá lá porque é o ponto mais baixo, tá? Ponto. Olha, são raras as cidades que não foram construídas próximo a rios, porque eram construídas próximo a rios porque precisavam de água para abastecer a cidade. Todo grande centro tem um rio. Paris, Roma, Berlim, Amsterdã, tudo tem um rio. Toda cidade tem um rio. E esse rio é o que sustenta aquela malha toda. Isso aqui é uma imagem de uma inundação. Isso é assustador, gente. Quando a água atinge determinadas vazões, não se pode fazer nada. Você perde totalmente o controle. Não tem o que fazer. Tira as pessoas de lá porque não tem quem contenha isso. A densidade é muito grande. Existe um fenômeno chama Lahar, com 2 R's, quem quiser pesquisar. Lahar ocorre onde tem, como é que eu vou dizer, montanhas com determinado tipo de solo, e a inundação é tão grande que ela começa a arrastar a terra, o solo, não é terra, né? Solo, começa a arrastar solo, madeira, árvore, e aquilo forma uma massa, quase um concreto com slump bem alto, um concreto bem aquoso. E esse concreto, esse Lahar, ele vai varrendo tudo. Botem no YouTube aí, Lahar, e olhem os vídeos. Arrasta tudo. É casa, rua, leva uma cidade inteira, assim. Não é uma massa d'água. É uma massa densa arrastando, assim. É assustador. Isso aqui foi em 2007. Essa barragem na Califórnia, vejam o tempo na foto. Tá bom o tempo, mas o nível tá subindo, porque tá chovendo a montante, acima da barragem, e o nível tá subindo. Os Estados Unidos é muito interessante, que eles são muito rápidos. Essa barragem foi condenada, e eles, como é que chama? Não é desabitaram, evacuaram 2 cidades. Evacuaram, tiraram todo mundo das cidades. Pense em evacuar uma cidade no Brasil, metade não sai. É que nem agora com a epidemia. Metade não usa máscara, metade usa, metade acredita, metade não acredita. Não existe uma regra. Lá eles evacuaram 2 cidades em uma semana. Porque se a barragem viesse a ruir, ia matar todo mundo. A barragem não ruiu, o nível baixou e eles recuperaram. Mas o que era isso? Excesso de água. Essa aqui é da mesma barragem.
Eu não sei se... Será que eu consigo tocar esse vídeo? Peraí, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo. Só um pouquinho, gente. Acho que eu tenho ele. É esse aqui. Não. Nenhum desses. Onde é que tá essa droga? Tá abrindo aqui, só deixa eu ver se é o mesmo. Não é isso aqui. Ah, sim. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Que droga isso aqui. Aqui. É só, isso aqui é uma ferrovia, tá? Tá aparecendo aí? Eu só vou dar o play que é bem rapidinho, só para vocês verem o que acontece. É assustador. Tá em alta velocidade, ó, começou a chover. Isso é uma ferrovia. Começa a subir o nível, ó. Ó as árvores. 3 dias, né? Escureceu 3 noites ali. Continua subindo. Quinta noite. Agora parou porque encostou na câmera e terminou. Isso é uma inundação. Isso é um excesso de água, gente. Onde é que eu tô? Aqui. Essa moça aqui eu não vou mostrar. Isso aqui eu mostro quando é aula ao vivo. Ela fala o que é um trovão, não é o caso. Isso aqui é o ciclo hidrológico que nós vamos ver mais devagar hoje. Tem uma definição aqui, então. Hidrologia é a ciência que estuda a água sobre a Terra, sua quantidade, distribuição, circulação, características químicas e físicas e sua relação com o meio ambiente e com os seres vivos. Isso é hidrologia. Para mim, ciência que estuda a água sobre a Terra. O resto é plus. Uma ciência da Terra, então. De forma bem simplificada, pode-se dizer que a hidrologia tenta responder a pergunta: o que acontece com a água da chuva? Certo? Nós vamos refinar bem isso. O objetivo aqui é vocês terem uma noção bem completa, noção de todo o contexto. Uma noção, não é dominar. A hidrologia trata processos que ocorrem em sistemas moldados pela natureza. Então, vocês viram ali a ferrovia. A ferrovia fomos nós que criamos. Mas a inundação que atingiu a ferrovia foi um processo moldado pela natureza. Certo?
Os processos físicos ocorrem num meio que o homem não projetou, mas ao qual deve se adaptar, procurando conviver com o comportamento desse meio ambiente. O nosso objetivo é conviver com esse meio. Nós não vamos dominar ele, gente. Há uma ferida narcísica, que a filosofia explica, quando o ser humano descobriu que não era o centro do universo. A Terra não é o centro do universo. E as cabecinhas têm que aprender que nós não somos o centro. Nós não dominamos essas coisas. Nós entendemos e nos adaptamos. Todo engenheiro que pensar assim, cresce. O problema é tu querer, tu tem que trabalhar com toda a tua limitação científica e técnica em cima de um sistema totalmente dinâmico, gente. É muito dinâmico. Tudo interfere. Então, assim, ó, se a temperatura hoje está 24 graus, dia 23 de julho era para estar 0. Isso é um problema? Não é. O sistema é dinâmico. São N fatores que afetam o sistema natural. Certo? Nós temos que a frase é recolher a nossa insignificância. Certo? Vamos entender e trabalhar. Vou fazer um parêntese. Eu tenho que falar disso porque faz parte. Estamos no meio de uma pandemia. O que é uma pandemia? É uma doença que a gente não tem cura e que várias pessoas estão morrendo. Se é muito ou pouco, não sei. Eu não sou médico, não sei. A única verdade disso tudo é o seguinte: não tem solução mágica. Toda solução mágica é uma simplificação grosseira. O que cabe a nós é entender que a gente não tem a solução para tudo. Hoje eu vi uma tirinha bem legal. O cara diz assim, ó, daí tinha o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Totti, eu acho, não lembro, 5. Daí diz assim, ó, todos os craques driblam tudo, menos o tempo. Daí eram os carinhas saindo assim da cabecinha branca, que eles não podiam mais fazer a mesma coisa. É isso. Nós somos limitados. O grande problema psicológico da pandemia é o ser humano entender que ele não domina tudo. E a gente não domina. Tem os bichinhos lá estão se reproduzindo, tentando sobreviver. E nós também. Ou vive eles ou vive nós. Um vai viver. Os dois não vivem junto. Daí a gente está criando um remédio mais forte para combater ele e ele tá mutando para combater o remédio. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Muita gente acredita que isso foi criado, pode ser. Daí é minha opinião, minha. Isso, opinião, uma pessoa como vocês, uma opinião. Eu não acredito, eu acho que são tantos fatores que ninguém conseguiria dominar isso. É muita coisa, é muitas variáveis. Certo? Então, assim, entendam, quando vocês forem trabalhar com isso, nós temos que nos adaptar ao meio. Tem que ser resiliente e usar toda a técnica e tecnologia possível para nos adaptarmos. Nós vamos fazer o possível para sobreviver naquele meio. Vamos criar obras de engenharia, podemos criar, vamos lá, vamos construir uma ponte. Teve uma obra de engenharia que o criador falou assim, ó, quando ela ficou pronta: essa nem Deus destrói. Eu não sou religioso. Que obra era essa? O Titanic. O Titanic bateu numa pedra de gelo, rasgou o casco e afundou. Então, eu acho que um dos grandes segredos da engenharia é ser humilde quanto à natureza. Não é a natureza bonitinha, é essa coisa toda. Isso aqui é engenharia ambiental, mas a gente fala um pouco. O que é desenvolvimento sustentável? A palavra da moda. Para os ecologistas é não fazer nada.
Para o mercado é fazer tudo. E não é um nem outro. É tu fazer o possível para melhorar sem causar danos aos demais. É esse o jogo. Quase impossível. Mas chegamos no máximo que a tecnologia pode. Como é que é a frase? Tem uma frase que eu gosto muito que é conservar melhorando. Isso é mega profundo. É um dos lemas do conservadorismo. O que é? Tu conserva melhorando. Tu tem que melhorar. Conservar não é deixar o que tá. Daí tu não melhorou. Tu parou no mundo, parou no tempo. Agora, tu tem que melhorar, mas a gente não pode ser infame ao ponto de pensar só eu sei. Quem estava para trás não sabe nada. Não. Eles contribuíram muito. Talvez nós tenhamos um pouco mais de condições de ajudar, de melhorar aquilo. Ou não. Mas isso é desenvolvimento sustentável. Os TCC de todos vocês vai ter esse termo. Todos. O cara vai trabalhar com concreto, vai trabalhar com solos, rodovias, vai escrever em algum lugar desenvolvimento sustentável. Que porra é essa? Certo? Conservar melhorando. Tu vai desenvolver dando condições para a coisa não entrar em colapso. Certo? Existem muitas teorias, muitas. Teoria que a floresta amazônica está diminuindo. Tem teoria que o clima está esquentando, o nível do mar está subindo. Gente, tudo são estudos baseados em... Eu leio muito sobre isso, estudo isso. É tudo estudo baseado em parâmetros. Então é um indicador que diz isso. Agora ninguém sabe ao certo. A floresta amazônica é uma coisa assustadora. Sei lá quanto tempo faz isso, 5, 6 anos, eu fiz uma viagem que tinha escala em Caracas. Eu saí de São Paulo e a escala foi em Caracas. Cruza São Paulo, vai à direita ali do Mato Grosso, à esquerda do Mato Grosso e cruza a floresta amazônica até Caracas. Só o avião desceu lá e seguiu. Eu não conheci o pessoal. E, gente, são 4 horas de voo sobre árvores. Não tem uma cidade. Pensa o que é tu andar 3 horas e pouco de voo sobre mato. Imagina o tamanho que é isso. Em Manacapuru, que é um dos locais que tem Manacapuru ou Manacupuru, não lembro, que você faz medição de vazão de rios. Lá é o local que se ensina a medir vazão de rios. O trecho mais curto tem 12 quilômetros de margem a margem do rio Amazonas. Tem local que tem 30. Vocês têm noção do tamanho disso? Um rio, de uma margem a outra, ter 30 quilômetros. É inacreditável. A gente não tem noção de 1% dos animais que tem ali. Nada. Então, ninguém sabe o que está acontecendo. Há muita gente assustando. Tem. Mas ninguém sabe o que está acontecendo. Certo? Tudo que qualquer... Isso eu falo assim categoricamente. Tu pode me vir com qualquer teoria que a gente tem formas de dizer que está errada. E tu vai me dizer qual é a certa. Não tem. É muitos fatores. É muita coisa. Se a gente não sabe o que tem no continente, eu estou tentando dar uma amplitude para vocês entenderem o tamanho da coisa. Imagina o que tem no fundo do mar. Mas ninguém tem noção disso. Se pegar toda a população do mundo de pezinho, todos de pé, um do lado do outro, não vão se encostar. Só o mais gordinho vai encostar um pouco, no mais magrinho, mas isso se ajeita, sabe? Não fica
Um tem mais espaço, o outro tem menos e alinha. Dá um quadrado de 100 por 100 quilômetros. Tu bota toda a população do mundo num quadrado daqui a Ijuí. É muita gente? Não. É mal localizado. Então, tudo no mesmo lugar, etc, etc. Há pouca comida no mundo? Não, tem comida sobrando. O problema é que tem um lugar que tem mais, outro tem menos. Isso é política não partidária, é assim desde que o mundo é mundo. No Império Romano era assim. Certo? É interessante pensar para ter noção do tamanho disso, tá? Nós somos isso aqui. O cara acha, eu estudei, eu sei tudo. Eu sei porra nenhuma. Sei nada. Dimensões hidrológicas. Espaço. É onde está acontecendo. A hidrologia ocorre em bacias hidrográficas. Aula de amanhã. A unidade de gestão é bacia hidrográfica. Toda hidrologia acontece numa bacia hidrográfica. Tempo. Em quanto tempo isso aconteceu? Eu não posso falar em hidrologia sem pensar no tempo. Tá? O mínimo tempo que usamos para fazer um estudo hidrológico é 30 anos. Menos que isso nem se fala. 30. Daqui para trás. Dia 23 de julho do ano passado, que temperatura estava? Ninguém lembra. Mas devia ser baixa a temperatura, porque julho é um mês que geralmente a temperatura é baixa. Hoje está 24 às 8 da noite. Isso é sinal do fim do mundo? Não. Nós estamos falando de um ano. Em escala hidrológica, isso é um nanosegundo. Certo? Agora, se eu pegar 1000 anos e a temperatura média é tal, e a máxima é essa, e a mínima é essa, pode refletir alguma coisa. Mas estou falando de 1000. De repente eu vou falar de 5000 e esse número cai por terra. Certo? A gente tem que entender aqui que o nosso período de vida é insignificante hidrologicamente. Porque a gente baliza tudo em 100. Porque todos querem viver 100 anos. Então, quando eu era criança, não era tão quente como agora. Grande coisa. Isso é insignificante. Nunca choveu tanto. Nunca choveu tanto que tu viu. Pode ter chovido muito mais. Precisamos ter a amplitude temporal é maior. Então, conceitos de engenharia hidrológica, né? Uma ciência aplicada. Então, tu aplica ela, não é uma ciência só conceitual. Utiliza princípios hidrológicos na solução de problemas de engenharia relacionados à exploração dos recursos hídricos. Tem subdivisões, que é hidrogeologia, hidrologia de superfície, hidrologia estatística, sedimentologia, qualidade. São N áreas que quem de vocês seguir vai para um lado, vai puxar para algum lado. Tu não vai ficar numa amplitude inteira. Aqui nós vamos falar a última parte da introdução, antes de entrar em bacia, em ciclo, mas só para alguns usos da água, para a gente entender isso. Então, abastecimento de água. Uso primordial da água. Dar água para as pessoas. Podem responder aí, quem tiver presente. Quanto custa a água? Pode chutar. Quanto custa a água? Nada. Por quê, Thiago? Pode escrever lá. Por que não custa nada? É que a água é um bem natural, não pode ser cobrado. Mas por que, Thales? Por ser um bem natural, a areia também é. Se
Não tem outra questão do valor do tratamento, do transporte, que nem o colega comentou no chat. Não. Sim. Entendo. Isso é o que é cobrado. Eu estou perguntando por que ou qual o valor seria da água. Nós entender esse conceito, o valor que a água tem. A questão é assim, ó, gente. Isso no valor monetário? Valor, dinheiro. Ah, tá, monetário mesmo. A questão é assim, ó, vamos lá. Legalmente, tu nasceu e tu tem um direito, tá? Uma lei que diz que tu tem o direito a estar vivo. Não, mas, Thiago, eu estava falando de valor financeiro, sim, tu tem razão. Eu estava perguntando o valor financeiro disso. Tá? Valor, quanto dinheiro vale a água? Tu tem direito de estar vivo. Então, se eu matar o Gustavo, eu vou sofrer uma pena porque eu tirei o direito do Gustavo de estar vivo. Esse é o raciocínio, quem entende um pouco de direito aí. Esse é o raciocínio. Bom, a pessoa vive sem água? Não, ela morre. Porque 70% do teu corpo é água. Tu fica bom tempo sem comer. Tu fica muito pouco tempo sem água. Então, se eu botar valor na água, eu estou botando valor na vida. Esse é o raciocínio. A água não pode ter valor. Ela tem que ser free. O que é o custo da água de abastecimento? Isso aí foi uma legislação criada, se é certo ou errada, não sei. Eu estou passando para vocês a informação. Que o custo de tratar e captar a água, saneamento básico 1, capta, trata, distribui. Esse custo é pago, não o custo da água. Entenderam? E é isso que vocês falaram no chat aqui, que o Gabriel falou que é a verdade. Mas eu só queria mostrar que a água não tem custo. Não pode ter custo, não é que não tem custo, não pode ter custo. A partir do momento que eu botar preço nisso, eu posso cercear a vida de uma pessoa. Se a pessoa não tem dinheiro, ela vai morrer. E tu não pode, por não ter dinheiro, perder a vida. Esse é o raciocínio. É bem amplo isso. Isso não quer dizer que a água tem que ser, o serviço de abastecimento tem que ser público, privado, seja lá como for. Isso é forma de gestão. Estou dizendo que não pode ter custo. O bem é de todos. Não tem um dono, é de todo mundo. É complexo isso, mas é de todo mundo. E todo mundo tem responsabilidade por cuidar disso. Nós vamos entrar numas esferas bem maiores durante a disciplina sobre isso. Poço. Eu posso ter um poço? Pode. Desde que tu tenha a outorga para uso da água. Existe um órgão. O que é um órgão estatal, seja lá o que for? É alguém que vai regular por todos, teoricamente da maneira correta. Alguém capaz disso. Então existe um órgão que diz que se tu pode ter água de poço ou não. Definido por lei, alguns usos podem ser poço, outros não. Legalmente, isso é saneamento, mas só para... Por que eu não posso ter um poço para abastecer minha casa? Porque no Brasil, como em outros países, não são tantos, a saúde é de graça. O cidadão toma um porre, começa a vomitar, e tu vai no posto de saúde e é atendido. E toma glicose, toma remédio e melhora. Quem pagou isso? Eu, a Mário, o Gustavo, a Bianca, o Thaleson. Nós pagamos isso. Certo? Então, a saúde é free no Brasil. O que isso demanda? Isso eu vou falar em saneamento, mas a grande maioria das doenças são doenças de veiculação hídrica. A segunda causa de morte no mundo é diarreia. O cara morreu de outra coisa. De um vírus, não sei o quê. Mas o que matou ele foi a diarreia que veio pela água. Então, se eu estou criando um sistema de abastecimento de água público, público não é público ou privado, público é da cidade. As pessoas no Brasil são obrigadas a aderir ao sistema. Se eles não aderir, eles estão aderindo porque eles vão ganhar saúde.
Não é justo ele tomar uma água não tratada e usar o sistema de saúde público. Esse é o raciocínio. É bem complexo, mas é isso. Estados Unidos. Tu tomou um trago, tu só vai ser tratado se tu pagar. Não sei se é certo ou errado. É diferente. São formas, não existe um perfeito. Vai testando. O que faz isso? Tu tendo que pagar e a saúde não ser de graça, faz as pessoas, quem sabe, buscar mais, ter uma certa garantia, não sei. Aqui deixa as pessoas mais seguras. Morrer de doença eu não vou, alguém vai me tratar. Entenderam? E o raciocínio de não ter poço é isso aí. Então, o nosso país tem um grande problema que ninguém acredita em nada. Então, não basta tu estudar e tu ser catedrático no assunto. Ninguém vai te acreditar em ti. Porque sempre subentende-se que tem o interesse lateral. E a Europa é muito boa nisso. A Europa, quem entende, entende da coisa. E as pessoas respeitam. Vou dar um exemplo para vocês. A Alemanha agora, estudem o que aconteceu na época, nesse vírus. É sensacional, né? A presidente lá, a primeira-ministra, pegou, chamou lá o pessoal do governo, me dá os 3 maiores especialistas do país. É esse, chama para cá. E ela fazia tudo que os caras mandavam. Era o primeiro, eu li não era um artigo, era uma notícia, e dizia, em alemão, eu não sei ler em alemão, mas tu bota no Google Tradutor e lê, né? Dá para entender mais ou menos. E dizia que era a última pessoa que ela falava na noite, era um desses caras, e a primeira no dia. O que vamos fazer hoje? Tá. Entendem, eu não estou julgando o Brasil. O Brasil é assim, sempre vai ser. É diferente. Mas lá, isso vale. Lá isso vale muito. Por isso que a Alemanha é o país que tem mais valor agregado para tudo, né? Tudo é de muito boa qualidade. A nossa regra é essa, tá, gente? Voltando, abastecimento de água, abastecimento humano, uso 1. Se tiver, tá diminuindo a quantidade da água, estamos numa seca, interrompe tudo e deixa o abastecimento humano. Isso é lei, não é cumprido, mas é. Sempre lembrando que ser lei não quer dizer que seja certo. Isso eu quero que todo mundo tenha na cabeça. Quem fez a lei foram pessoas como nós. Não são seres iluminados. São pessoas como nós, com virtudes e defeitos. Lembrem que o Holocausto nazista estava na lei. Eles não fizeram nada contra a lei. A lei deles permitia. Então, o fato de, às vezes, a gente pensa, é lei. Parece que um ser divino definiu isso. Não. Lei é uma coisa que uma pessoa como nós, que está num cargo lá, pensou. Tá? Deixa eu seguir. Aqui, Brasil, então, falamos em 200 litros por pessoa a dia. A África chega a 1. Quem gosta de pesquisar, nós somos em 47, né? Tem gente que deve gostar de uma pesquisa. É impossível nesse bolo. Pesquisem os índices do Covid na África. É assustador. Não morre ninguém. É muito pouco. E há teorias loucas quanto a isso. Há uma tese de um cara que diz o seguinte: quanto pior a tua condição de saúde, mais resistente a doenças pulmonares tu é. Diz que a teoria dele é que... A teoria não, ele fez doutorado nisso. O cara é doido. Ele chegou à conclusão que tu tem uma tênia, uma lombriga tão grande na barriga, que o organismo se preocupa em te manter vivo. E tu tem um escudo. Nada pega. É tipo bêbado, né? Esses mendigos. Esses caras não ficam doentes. O cara corta o braço lá, se cortar o braço que nem ele, eu tenho 3 tipos de infecção. O cara não tem nada, tá lá, bota lixo e tal. É assustador isso. Na África, 1 litro
por dia por pessoa. Irrigação, maior uso de água no mundo. Sempre lembrando, uso de água não é botar água fora, tá? A água está sendo usada nisso. No ciclo hidrológico, vocês vão entender que a água não vai fora. Eu estou dando um uso. Em quantidade, é o maior uso no mundo. Essa imagem é interessante. Irrigação nos Estados Unidos. Muito avançado. Sistema de irrigação mais bem feito. Israel. Tem muito pouca água. E eles têm irrigação por microgotejamento. Eles irrigam exatamente o que a planta precisa. É sensacional. Eu tenho um terraço aqui que eu tenho plantas e eu comprei um sisteminha de microgotejamento e botei para testar. Fazem 4 anos. Vocês têm que ver o tamanho das plantas. É assustador. Elas recebem um vaso, né? São vários. Recebem 1 litro de água de gota das 6 às 7 da manhã e mais 1 litro das 6 às 7 da noite. 2 litros por dia. Chovendo, sol, frio, chuva. Não interessa. É todo dia. Vocês não têm noção. O pessoal que manja disso, agrônomo, etc., amigos. Não, essa planta não gosta de água. Olha o tamanho. Tem coqueiro. Não tem de não gostar de água. Planta gosta d'água, não pode apodrecer. Aqui o consumo de água para cada tipo de alimento, né? Assustador, né? 1 quilo de carne, 15 mil litros d'água precisa. Até o animal chegar naquela condição. Pior ainda é tu pensar que o animal morre para te comer, mas eu não vou deixar de comer carne. Então, é assim. Eu boto na minha cabeça que, sei lá, aquele churrasco, aquilo nasceu em laboratório. Mas não dá para olhar para o bichinho sendo morto. É meio punk. Meio assustadores. Aqui os consumo também, né? Transposição. O que é uma transposição? A famosa transposição do São Francisco. Transportar a água de uma cota mais baixa para uma cota mais alta a partir de canais, não com bombeamento, porque o volume é muito grande, eu não consigo bombear. Então, isso é chamado transposição, levar de um ponto ao outro, de um rio para outro, certo? Não há hidrólogo no Brasil que acredite que a transposição do São Francisco vai funcionar, principalmente pela evaporação. Nós vamos chegar lá sábado. Uso industrial, né? Muita água. Toda a indústria consome muita água, gente. Muita água. Posso ter água subterrânea numa indústria? Pode. Não tem problema, não é para consumo. Pode captar. Legaliza e usa. Tranquilo. O poço mais fundo do nosso estado é aqui no Alibem. 1.300 metros. A água sai a 48 graus. 48 graus é uma água que tu não consegue tomar banho. A água aquela agora no inverno, que a gente toma banho e queima, 38, 37 graus. Esgoto, efluentes, né? Nosso tratamento de esgoto, quem já fez saneamento já viu, quem não fez vai ver. Nós não fizemos nada no tratamento de esgoto. Quem trata o esgoto são as bactérias. Nosso trabalho todo é ter um volume grande de água para as bactérias conseguirem se reproduzir e consumir o esgoto. É isso. Então, todas aquelas estruturas, isso aqui, é só para encher de bactéria para elas comer esgoto. Quem trata o esgoto é a natureza. Isso aqui é assustador, né, gente? A culpa é da população que está poluindo. E todo o setor industrial, o volume do setor industrial é menor, mas a carga tóxica é absurda, porque a carga tóxica humana não existe. Isso aí são... O que é esgoto cloacal, gente?
O cidadão comeu, bebeu e parte daquilo não ficou no teu organismo e foi fora. É matéria orgânica, é adubo, certo? Então, se houvesse um regramento justo, primeiro tu trata o que realmente é poluidor, o que é tóxico. E depois tu vai pensar nisso aí, né? Não gastaríamos tanto dinheiro em esgoto local e vamos pensar no industrial. Sabendo que, saneamento de novo, o esgoto sanitário público é obrigação do município. O esgoto industrial é obrigação da indústria. Cabe ao Estado ente, município, Estado, país, fiscalizar a indústria. Mas eles têm que tratar. Então, não há dinheiro público para isso, não é dinheiro nosso. Porém, são poucas as indústrias que fazem o tratamento. Pesca, por mais que pareça insignificante, economicamente é muito importante. Navegação, um gargalo assustador que nós não usamos. Europa, rios navegáveis, os maiores. Se nós colocarmos a Europa inteira aqui, vai ficar azul. Mas, qual é a grande vantagem da navegação? Eu consigo transportar muito peso e muito tamanho pelo rio. E é um absurdo eu transportar isso por estrada. Estrada é para veículo pequeno, caminhão pequeno. É um absurdo eu botar 60 toneladas de areia num caminhão, gente. Isso não há lógica. Eu vi na Itália uma vez era um trem, né, uma ferrovia. Devia ter umas 300 retroescavadeiras, era um carregamento passando assim. Cara, imagina numa estrada aquilo, 300 caminhão transportando máquina, o tamanho do estrago que ia fazer. No trem tava tranquilo. E se fosse navegação, tu botava 600 retroescavadeiras. Aqui, Estados Unidos, consigo atravessar o país. Ó. Brasil, os maiores rios. Rio Grande do Sul, tu consegue fazer muita coisa. Tu consegue transportar muita coisa. No Rio Grande do Sul, havia a Secretaria de Portos e Hidrovias, que foi extinta há uns 4, 5 anos. Foi extinto, não tem mais. Mas existia isso. Não sei, gente, se é por filosofia, por jeito de pensar. Na época do regime militar, eles criaram isso e foi interessantíssimo. Eles queriam prospectar a navegação. E olha aqui, ó, eu vou de Porto Alegre para baixo de Santa Maria pelo rio. Pense bem, não preciso da estrada. Para transporte de carga. Navegação não é para transportar pessoa. Transportar pessoas é para cruzeiro, passear. É transporte de carga, volume, peso. Ó, o Rio Grande do Sul tem várias eclusas. Ó. Isso aqui existe no nosso estado. São estruturas existentes que não são usadas. Eclusas são locais para te subir o nível. Tem uns documentários legais, quem gosta disso, assistam sobre o Canal do Panamá. O Canal do Panamá, eu acho que, poxa, não lembro a data, mas ele agora é do Panamá, né? Os Estados Unidos construíram o canal para usar ele por 30 anos, eu acho, não lembro. E passou o tempo, agora ele é do Panamá. Só que os navios cresceram muito. E ele não dá mais conta de grandes embarcações. E o estudo todo agora é o seguinte: amplia-se o canal do Panamá ou faz outro? Está em negociação, né? Mas aquilo, o canal do Panamá é logística, mudou o mundo. Que vantagem. Controle de cheias. Isso aqui é interessantíssimo. O Muro da Mauá, em Porto Alegre. Esse muro foi construído devido à cheia de 1941. Deixa eu ver, cadê o livro? Eu não vou pegar.
ocorreu uma enchente em 1941 em Porto Alegre, tem até um livro sobre ela, e inundou todo o centro da cidade. Então decidiu-se fazer esse muro para conter o Guaíba. Ele nunca mais foi usado. Nunca a água bateu nele. Em 2015, você pensou em derrubar o muro. 2016, a água bateu nele. 40 anos não é nada, gente. 40, 60, 70 anos foram. Não é nada, é muito pouco hidrologicamente. São coisas insignificantes. Mas as pessoas, a sua vida útil, a vida das pessoas, eles entendiam que a água nunca chegou perto, vamos destruir esse muro. Ele foi utilizado. Quem gosta disso, pesquise sobre a Holanda. A Holanda é um país abaixo do nível do mar. É interessantíssimo. É o país que tem mais conhecimento hidrológico, Holanda e China. Nada a ver com a China de hoje. A China, o vilão do mundo, etc. A China, desde que eu estudo isso, desde que eu entrei na faculdade há 22 anos, a China era muito boa hidrologicamente. Eles sempre estudaram muito isso, que eles precisavam de água. E a Holanda, por ser abaixo do nível do mar, então eles têm diques, canais, coisas fantásticas. Amsterdã é uma cidade totalmente úmida, que eles criaram canais para tirar a terra do fundo e ter aonde construir. É muito interessante. São Paulo, né? Essa aqui é a Marginal Pinheiros. Rio Pinheiros. Ele atinge certo nível, sai para cá e sai para cá. E aqui o famoso... Não. Esse é o Tietê e essa é a Marginal Pinheiros. Tem o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Área muito nobre da cidade. Vai para baixo d'água. Existem edifícios aqui, mais para essa região aqui, ó, que conforme o nível do rio, as pessoas têm que dormir no escritório. Ninguém vai embora. Diques. Essa foto é interessante. Agora faz tempo, a cada vez que eu ministro essa disciplina de novo, está mais longe, mas o furacão Katrina. Furacão Katrina em Oklahoma. Ele devastou a cidade, mas o que realmente prejudicou não foi o vento. Foi o dique que rompeu e a água entrou na cidade. E daí varreu tudo. Daí terminou com a cidade. Só que eles são muito rápidos, né? A cidade já está de pé de novo. Ó, cheia de Porto Alegre. E sedimentologia, que é um dos ramos. Eu fiz meu mestrado em sedimentologia. Sedimentologia é o seguinte: a água é transparente. Qualquer cor que tiver na água é alguma coisa que ela está carregando. Tu pode trabalhar em sedimentologia em qualidade ou quantidade. Quantidade na sedimentologia. Quanta coisa a água está transportando. Os maiores sedimentologistas que tem são categóricos em falar que toda barragem vai ser destruída pelos sedimentos. Tipo o Brumadinho. Só que lá era uma barragem de rejeito. Mas, por exemplo, Itaipu, barreia a água vem numa velocidade, diminui, o que acontece com o que tem na água? Decanta. E isso vai subindo. Em 500, 1000 anos, a barragem vai estar cheia de rejeito. O responsável técnico de Itaipu uma vez me disse que eles não vencem. O que eles conseguem tirar não é o que está chegando. Ainda não há tecnologia para isso. Quantidade, gente. Qualidade. O sedimento tem carga, eu nunca sei se é positiva ou negativa, e o poluente tem carga oposta. Então, o poluente sempre gruda no sedimento. Então, toda a poluição da água está no sedimento, seja ele qual for. E isso está no fundo. Certo? Então, é um dos grandes gargalos esse sedimento. Isso aqui é o Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Ele parte lá da agronomia, no campus da URGS,
Campos do Vale, e foi retificado na década de 70. Existia uma crença que se retificando corpos hídricos e fazendo avenidas dos dois lados era uma evolução. Poxa, década de 70, nós estamos falando aí em 50 anos. Durou 50 anos, tá legal, né? Hoje, a água tá batendo aqui, ó. Em 1, 2 anos ela sai. Isso aqui, ó, se vocês verem, tem uma draga aqui. Essa draga, ela parte lá da agronomia e vai tirando sedimento do fundo, botando em caminhões e é levado para aterro. Quando chega aqui no Guaíba, ela volta. Façam a conta de quanto você gasta para isso. Para tirar sedimento do rio. E mesmo assim não está se vencendo. É muita quantidade. Tem o que fazer quanto a isso? Não tem. O sistema é assim. A gente só não pode fazer obras tão absurdas. Hoje a gente tem outra forma de pensar, né? Jamais se retifica um arroio. Jamais. Tu cria mais curvas nele. Daí vai funcionar. Tu cria áreas de inundação. Manutenção do ecossistema não tem a ver com a gente, tá? Mas manter a vida. Isso aqui foi no Rio dos Sinos, fazem 15 anos. Não, 13 anos. Eu já estou em 2022. Um despejo de um curtume foi uma carga tóxica muito elevada, num momento só, terminou com os animais que tinham naquele corpo hídrico. O cara foi preso, foi horrível isso. Mais ou menos o que aconteceu com o Rio Doce em Brumadinho. A carga tóxica foi tão grande que ele... uma das cidades abaixo, que eu não lembro o nome, ela ficou quase um mês sem distribuir água. Que eles não conseguiam tratar a água de tão poluída que ela estava. Eu tenho que... Sim, começou hoje uma matéria de férias minha. A gente sabe. Cuidado com o microfone. Daqui a pouco alguém me xinga aí. Geração de energia. Uma hidrelétrica. Nossa famosa Itaipu. Um marco da engenharia brasileira. Uma obra que faz as pessoas se sentirem superiores, tendo dominado a natureza. Barramos o rio. Hoje em dia, poderíamos ter feito 10 usinas menores para gerar a mesma quantidade de energia, porém, foi uma obra marcante, ela tem muito valor. O desafio, não é o desafio, mas o que eu quero que vocês pensem é qual o dano ambiental de uma obra dessas? Na construção, um dano gigantesco, que ocorreu há 40 anos. Nos últimos 40 anos, essa usina gerou energia, transformando a energia mecânica da gravidade em energia elétrica. Não tem dano nenhum. Eu não consigo entender como falam no Brasil em energias renováveis. Para mim, isso é energia renovável. Esse troço vai gerar energia para o resto da vida, sem dano ambiental nenhum. Não precisa de catavento, nem painelzinho de espelho. Isso funciona muito bem onde não tem queda d'água. O Brasil, 97% da nossa matriz energética é hidrelétrica. Olha onde estão nossas usinas. Nos locais que têm os menores corpos hídricos. Nós temos potencial para ser a usina do mundo. Nós poderíamos gerar energia e transportar para o resto do mundo. Vamos virar uma usina. O pessoal quer fazer catavento. É só uma pulga atrás da orelha, assim.
Bom, começamos propriamente agora a disciplina, então. Ciclo hidrológico, tá? Ciclo hidrológico é o resumo de tudo. Tudo que diz respeito à hidrologia. Isso é o ciclo hidrológico, que vocês aprenderam, eu aprendi no 2º grau, vocês aprenderam no ensino médio. Meu pai aprendeu no ginásio. Troca de nome, isso aí continua a mesma nhaca. O que acontece? Eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu vou começar por aqui então, tá? Chove, então, a água está suspensa, em forma de vapor, ela diminui a temperatura, atinge uma temperatura tal que as gotículas se encostam, atingem um peso maior e ela precipita. Então, precipitação, chuva, granizo, neve, geada, chuva gelada, orvalho, tudo é precipitação. É o movimento descendente de água da atmosfera para o solo. Para o solo não. Da atmosfera para o solo ou para o oceano. Porque precipita no oceano. Bom, essa água que chegou no continente, não vamos falar do oceano, ela infiltra parte dela, ela infiltra, abastece os lençóis freáticos e chega no oceano, subterraneamente. Parte escoa, abastece lagos e rios e vai para o oceano. A radiação solar atinge os corpos hídricos, tanto oceano como lagos e rios, e evapora. Aumenta a temperatura, esse aumento da temperatura diminui como é que eu vou dizer? Diminui a força que junta as partículas de água, ela fica mais leve e acende. Ocorre também a transpiração. O que a planta faz? Ela retira a água do solo, consome o que ela quer e transpira pelas folhas, joga a água para a atmosfera. Se vocês pegarem aqueles caras que tinham lá largados e pelados, sobreviventes, não sei o que, na Discovery, pega uma sacolinha e ata uma folha. Tu vai ver que não vai encher de água, mas ela vai ter água ali, que é a transpiração da folha, certo? Nós transpiramos. A gente toma água, parte da água perdemos por fezes e urina, parte da água sai do nosso corpo. Se a umidade do ar está muito grande, a gente soa, porque precipita aqui. Transpira e já precipita na hora e ocorre o suor. Em locais que a umidade é baixa, não há suor. A transpiração é direta, a gente cansa menos. Então, toda a água evapora, precipita e vai para o oceano. Esse é o movimento do ciclo hidrológico, de toda a água desse planeta. Vamos lá. Algumas coisas eu vou passar para vocês, assim, os tópicos que vocês têm que lembrar. Tem um livro muito interessante do Pondé que é Filosofia para não ser idiota. Então, assim, eu vou dizer alguns tópicos importantes de ciclo hidrológico para não ser um idiota, não ser passado para trás. O fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Ponto fechado, gente. A quantidade de água que evapora precipita. Ou seja, não interessa quanto de água tu usou. Essa água vai voltar e vai precipitar de novo. Ela não sai. A quantidade de água que tem no planeta Terra há 5.000 anos tem hoje. Não aumenta nem diminui. Tá? Não tem como ir água fora. A água pura não existe, só em vapor. Tá? Lá no topo do Everest a água não é pura, pode ter uma jazida de arsênio lá e ela ser totalmente tóxica, naturalmente. Então, a quantidade de água é uma só. Não tem água fora.
Isso que eu falei antes. A agricultura é o maior consumidor de água. Não, a agricultura usa água, essa água volta, evapora e chove de novo e o volume é um só. Entenderam? Isso é o principal. A quantidade de água é uma só. O conhecimento popular é que a água está indo fora. Eu não sei para onde. A não ser que a evaporação tenha um buraco no campo gravitacional e está indo para o espaço. Não tem para onde ir. Toda a quantidade de água é a mesma. Ela pode mudar de lugar. Eu tinha um rio há 500 anos aqui, ele não está mais. Isso é muito possível e muito normal. Ele mudou de local. Essa água foi para outro lugar. Mas a quantidade é a mesma. O deserto do Saara não era um deserto há 10 mil anos. Pode ser que não, hoje ele é. Mas não é que a água saiu daquele ponto e foi para outro. Certo? Se alguém um dia disser a água vai terminar, vocês surrem essa pessoa. Ou deem risada dela. Porque não há lógica. Tem coisas que são físicas. 1 mais 1 é 2, isso é matemático. Não tem para onde ir. Certo? Tô colocando água fora. Bom, tu pode estar pegando água tratada e jogando fora. Tu não está jogando fora. Ela vai virar esgoto e um dia vai chegar no oceano e vai evaporar. Ponto. Isso eu bato muito. Tá? Não vai fora, não tem para onde ir. Processo contínuo de transporte de massas de água do oceano para a atmosfera e dessa através de precipitações, escoamento superficial e subterrâneo para novamente o oceano. Então, fenômenos de evaporação e precipitação, os seus principais elementos. Então, os principais elementos nossos no ciclo hidrológico é a evaporação e a precipitação. Sobe, desce. O resto é secundário. Tão importante quanto, mas secundário. O sistema da atmosfera é extremamente dinâmico e não linear. Então, ele não é regrado. Ele é dinâmico, tudo influencia. Então, é muito difícil tu prever volumes. Precipitação já expliquei, né? A água evaporada se mantém na atmosfera em média apenas 10 dias. Então, isso é uma estimativa que o Tucci fez, que é um dos maiores hidrólogos do mundo, ainda está vivo, é gaúcho. Carlos Alberto Morelli Tucci. Carlos Eduardo Morelli Tucci. Ele é um dos maiores do mundo e ele estimou isso. Isso é uma estimativa, gente. Que a água ficaria 10 anos. Os famosos rios voadores, pesquisem isso, é interessante. Porque há um rio de água evaporada, transportando acima. O fluxo sobre a superfície terrestre é positivo, precipitação menos evaporação, resultando nas vazões dos rios em direção aos oceanos. E o fluxo vertical dos oceanos é negativo, com maior evaporação que precipitação. Aqui é só uma definição de sinais, mas pensem assim, ó. O oceano, deixa eu ver qual é o próximo. Não. Aqui. Eu vou fazer um segundo aqui e vou desenhar isso para vocês. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Seguinte, isso aqui não tem como não desenhar. Eu vou conseguir. O que temos aqui? Continente, oceano. Que tal quantidade de água? Tá?
O que acontece? Evaporação do oceano, evaporação do continente. Precipitação no continente, precipitação no oceano. Como o oceano é muito maior que os continentes, a evaporação dos continentes é maior que a precipitação nos continentes, no oceano. Assim como a quantidade de chuva, de precipitação que ocorre no continente é maior que a evaporação do continente. Certo? Se vocês observarem uma regra matemática, aqui está chegando mais água que saindo. Aonde está essa diferença de água aqui? Vou ver se eu consigo fazer um... Agora eu tive uma ideia. Ficou horrível. No escoamento? Exatamente. Essa diferença são os rios de todo o planeta. Todos os rios do planeta só existem porque a precipitação no continente é maior que a evaporação do continente. E essa diferença vira escoamento que vai ir para os oceanos. E esse vermelhinho aqui é o que faz ter mais evaporação no oceano. É bem isso. Essa é a regra, Guilherme. Depois nós vamos ver em valores isso. Balanço hídrico. Vamos fazer na próxima aula amanhã. Basicamente, nós vamos tentar, a partir de uma chuva, identificar quanto de vazão ela vai gerar. Opa, aqui. Então, até o momento, a nossa equação de balanço hídrico é o quê? Precipitação vai ser a vazão, que é o vermelhinho, mais evaporação. Aqui, né? Precipitação vai ser evaporação mais vazão. Tá bem insípido ainda, não se assustem. Nós vamos bem mais adiante. Balanço hídrico do Brasil, isso é interessantíssimo, gente. O que é o balanço hídrico? O Brasil, o sistema natural não entende essas divisões do Brasil. Isso foi uma divisão feita pelos humanos. Quem são os humanos? Agora eu vou viajar. Os humanos são seres que hoje habitam o planeta. E a partir de guerras e brigas definiram que essa definição aqui é chamada Brasil. E aqui é outro país, aqui é outro, aqui é outro. Definiram isso, ponto. Mas o sistema natural não entende isso. Então, por gravidade, a água vai de um ponto ao outro e era isso e tchau. É assim que funciona. Então, a gente faz um balanço hídrico. É como se fosse um balanço econômico da quantidade de água no Brasil. Vocês podem acessar esse site da ANA, Agência Nacional das Águas. É o órgão máximo no Brasil que regula os recursos hídricos. E daí, isso aqui foi... Que dia eu tirei isso aqui? Faz anos. Mas, se pegar hoje, os números são nessa classe de grandeza. Não são os mesmos, porque ele varia. Mas o que acontece? Aqui o Brasil tem uma entrada de água. 50 mil metros cúbicos por segundo. 50 milhões de litros. Agora que eu falei, já entrou 100 milhões de litros. Entra no Brasil. Aqui tem uma saída de 204 milhões de litros, 6 mil, etc, etc, etc. Só saídas. Tá? Em resumo, o balanço hídrico brasileiro nessa classe de grandeza, esses números variam, mas o volume é considerado o mesmo. O Brasil recebe água 50 mil. O Brasil joga água no oceano. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de saída de água para o oceano e 2 pontos que saem
para outros rios que vão chegar no oceano. Tipo aqui, ó, aqui é o Rio Paraná e aqui é o Rio Uruguai. Eles vão se unir, virar Rio da Prata, em Buenos Aires eles vão para o oceano. Todo rio, uma hora vai chegar no oceano, invariavelmente. Bom, o questionamento que eu faço. Se está entrando 50 mil e está saindo 240 mil, da onde vem esses outros 190 mil metros cúbicos por segundo? É como se fosse um cálculo financeiro. Da onde vem isso? Pensem, está entrando 50 e saindo 240, falta 190. Aonde está isso? Precipitação? Chuva, exatamente. Percebem que chove no Brasil 190 mil litros por segundo constante? Claro que não é constante. Chove muito mais e tem períodos não chovendo nada, mas isso é uma média. O continente, o Brasil, o país é um continente. Então é muita área de absorção, muita área para receber água. Então nós somos um exportador de água. Nós coletamos e jogamos. Que tal o nosso Rio Uruguai, que a gente acha bem grande, né? 2.600 de saída, ele não recebe nada. Todo o volume de água do Rio Uruguai é abastecido por precipitação. A precipitação que mantém o Rio Uruguai. E o Brasil é basicamente o Amazonas, né, gente? Os 50 mil chegam nele e 204 saem dele. Se observar, o Brasil é isso aqui, ó. Todo esse volume de água aqui embaixo é irrisório perto disso aqui. Todo o nosso volume está lá. É muita água. Fases do ciclo hidrológico, então. Temos a evaporação, que é a ascensão da água. Transpiração é a mesma coisa, só que a evaporação ocorre a partir de massa líquida e a transpiração de corpos. Então, humano, vegetação, animais, tudo que transpira, que consome água e esquenta ela e joga para a atmosfera. Condensação é o processo de resfriamento do vapor que vai gerar a precipitação. Interceptação é água que não vai chegar no solo, então nós vamos estudar isso. É uma parcela significante que fica nas vegetações, nos telhados, etc., e não chega no solo. Depois ela evapora a partir desse anteparo, certo? Então eu tenho um grande volume de água que não chega no solo, não chega a virar escoamento nem infiltração. Escoamento superficial, que é a água que nós vamos usar, todos os seres humanos, para abastecimento, irrigação, indústria, seja lá o que for, é o escoamento superficial. Infiltração, entrada no solo. Percolação é uma parte da infiltração. Infiltração é uma camada, percolação é maior. E escoamento subterrâneo são os rios subterrâneos. Esses volumes, gente, que eu estou falando do Brasil aqui, percebam, eu falei 240 milhões de litros por segundo ininterruptamente. Esses 240 milhões de litros por segundo, essa diferencinha entre a precipitação e a evaporação. A quantidade de precipitação e evaporação é muito superior a isso. A quantidade de escoamento superficial é um grãozinho. Nós vamos falar de volume daqui a pouco. Isso aqui sempre cai em prova. Mas o ciclo hidrológico é aberto ou é fechado? O ciclo hidrológico global é fechado. Não sai nem entra água. O regional é aberto. Parte da água vai para um lado, parte vem de outro. Então, ele é fechado ou é aberto? Global, fechado. Regional, aberto. Ponto.
certo? Quem falar que é fechado erra, quem falar que é aberto erra também. Ele é globalmente fechado e regionalmente aberto. Aqui que vem os volumes. Chove no planeta 423 vezes 10 na 12 metro cúbico por ano. Essa é a quantidade que evapora e chove no planeta. Então, deixa eu puxar esse slide para cá. Ó. Que nós vamos botar valores e vocês vão entender. Então, aqui. A evaporação dos oceanos é 85% da total. Aqui. A evaporação dos continentes é 15% da total. Certo? É o que está dizendo aqui. Do total que evapora por ano, 85% evapora do oceano e 15% do continente. A atmosfera devolve aos oceanos 77%. Então, 77% da precipitação está aqui. E 23% está aqui. O 23 está aqui. Ó. Aonde está nosso balanço hídrico? 23% do total que chove no planeta, chove nos oceanos. Mas só evapora 15%. Então, eu tenho uma sobra de 8%, que é o escoamento superficial. Vejam como o escoamento superficial, essa água que a gente usa, é 8% do total que evapora e precipita por ano. O troço é muito maior do que a gente imagina. Toda a água, o Amazonas, gente, nós estamos falando do Amazonas, nós falamos do Yangtze, nós falamos do Nilo, nós falamos do Sena. Estamos falando de um rio na América do Sul, que ele vai ser 1% desse total. O troço é muito grande. Aonde está essa água, gente? Isso aqui é questão de concurso. Quem quiser fazer concurso sempre cai. E aonde está a confusão? Geleiras e água subterrânea. Tá? Tem 3 vezes mais água nas geleiras que em água subterrânea. Mas o grande volume de água está nos oceanos. Então, temos um volume absurdo nos oceanos, um bom volume nas geleiras, daí 1/3 disso água subterrânea, um volume ínfimo em rios e lagos, menos ainda na atmosfera, e biosfera, dentro dos seres vivos e vegetais, praticamente nada. Tá? 0,0006 vezes 10 na 15. É pouca água. 97,5% da água do planeta está nos oceanos. Nas calotas polares tem pouca precipitação e a evaporação é direta das geleiras. Ocorre uma mudança de fase, né? Do sólido para o vapor. Não passa pelo líquido. Vai direto. Em grandes desertos, então, raras precipitações, havendo água permanentemente disponível somente em grandes profundidades. Em algum ponto já teve água. Processos hidrológicos. Processo vertical, evaporação, precipitação. Processos longitudinais, percolação, infiltração, escoamento subterrâneo, escoamento superficial e assim por diante. Esses são os processos principais. Esses são secundários. Não desnecessários, mas secundários.
Aqui está explicando como funciona, tá, gente? Nós não vamos entrar nesse mérito, que nós vamos na aula de sábado e segunda, nós vamos entrar bem nos fenômenos. Nuvens. Uma coisa que é bastante interessante, existem vários tipos de nuvens, mas as nuvens que realmente prejudicam essas aqui, ó, cumulonimbus, que elas atingem várias alturas. Vão ter nuvens mais altas, mais baixas, mas essas aqui é as que vão causar precipitação. Precipitação não só chuva, tá? Granizo, neve, geada. Na aula de precipitação, sábado, nós vamos falar sobre isso. Dividir essas precipitações em várias formas. Mas essa aqui é a que causa maiores problemas. Essas nuvens aqui não tem tanto problema. Então, uma massa que vai causar um desastre é uma que atinge diversas alturas. Aqui escoamentos na bacia, tá, gente? Aqui é uma sequência, assim, acho que já está terminando até. Mas para entender, né? Solo com uma parte mais baixa, que é onde está o corpo hídrico, então ele só está lá porque é mais baixo. Não é porque alguém quis colocar lá. Então, é uma valeta. Então, temos aqui escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo. Natural, está ocorrendo, está fluindo. Começa a chover. Tá? Infiltração, escoamento subterrâneo, escoamento superficial. O nível do corpo hídrico é o nível do lençol freático, porque há uma comunicação de água, solo, escoamento subterrâneo, rio, escoamento subterrâneo. O que aconteceu no Rio Doce foi que ele foi impermeabilizado aqui. E daí não há mais essa comunicação. Continuou chovendo, aconteceu o quê? Aumentou o nível do lençol freático, o escoamento subterrâneo, que vai, consequentemente, aumentar o nível do rio. Certo? O que tem aqui? Ó? Escoamento subterrâneo, escoamento, percolação, infiltração, e aqui tem uma percolação lateral que causa erosão. Mas, na real, acontece isso. Ó. Cadê? Aqui, ó. Parou de chover. O lençol freático está totalmente abastecido e ele elevou o nível do rio. Conforme para de chover, ele vai baixando. E baixa o nível do rio. Entenderam? Então, esse processo é natural. Vai acontecendo sempre. Não é um momento ou outro. O fluxo é contínuo. Ele não termina. Então, choveu, eleva o lençol freático. Parou de chover, diminui o lençol freático, diminui o rio. E assim por diante. Não termina. Unidades de medida, então, terminando. Então, a área da bacia em quilômetro quadrado ou hectare. Precipitação em milímetro. Intensidade da precipitação, milímetro hora. Evaporação pode ser milímetro ou milímetro hora. Infiltração, milímetro hora. E vazão, metro cúbico por segundo. E o nosso último slide é esse. A aula de amanhã nós vamos separar bem isso aqui, que são regiões hidrográficas. Mas o Brasil tem essas regiões hidrográficas definidas geograficamente. E existem vários dados aqui, mas nos interessa as porcentagens aqui. Ó. Por exemplo, a região hidrográfica do Amazonas no Brasil, 47% da chuva brasileira está lá. E 72% da vazão brasileira está lá. Quer dizer que, hidrologicamente, o Brasil é esse verde aqui. Certo?
Daí vem alguém me dizer que água vale dinheiro. Bom, nós estamos perdendo dinheiro. Porque São Paulo é aqui. Certo? E daí tem as outras que são tudo secundárias, né? Por exemplo, aqui, ó, o Atlântico Norte. A região do Atlântico Norte tem 37% de chuva. É bastante. Porém, a vazão é 3%. Quase nada. A nossa aqui, Uruguai. 40, não é a vazão do Brasil. 42% da chuva do Uruguai vira vazão. Coeficiente de escoamento, nós vamos ver isso quarta que vem. 42% da chuva vira vazão. Então, 58 evapora, a gente perde. 2% da vazão do Brasil. Nada. Praticamente nada. Quanto mais impermeabilizado, maior esse índice aqui. Ó. Maior é a quantidade de chuva que vira vazão. É estranho, no Amazonas, 47% da chuva vira vazão, que é uma área inabitada. Um coeficiente de escoamento quase 0,5. Se vocês observarem, o Atlântico Leste 1 é 9. Muito se infiltra. Mas porque floresta é quase uma área... dá para considerar quase uma área urbana, uma floresta densa. Nós vamos ver isso amanhã em Bacia. É bastante... A quantidade numa floresta da água que vai virar vazão é muito grande. Tanto que floresta não tem vegetação rasteira, né? É praticamente só vegetação alta, porque não se cria a vegetação embaixo. Deixa eu mexer aqui. Quanto? 45, só um fugiu. Certo, gente? Eu vou cancelar aqui. Eu finalizo. Leva um tempo para isso aqui. Cadê o... Quem é que estava aqui? Era o Guilherme, eu acho que queria no Google aula. Era o Guilherme. Isso. Viu como o Zoom é bom? Bem melhor. Não fica trancando. Cara, eu gostei. Dá pra te desenhar, dá pra te dar zoom. Te falei, cara. Tem que... Vamos ser diferente. Todo mundo faz ali. Aí, ó. Temos mais um defensor do Zoom. Agora o Zoom ganhou um defensor. Que bom. Amanhã tu liga a câmera. Pentei o cabelo e liga a câmera. Amanhã eu penteio, então. Tá bem. Vai demorar um tempinho que ele fica... Leva uns 40 minutos depois que eu paro a gravação para gerar o vídeo. Daí eu faço o upload e mando lá no grupo. E amanhã a gente faz da mesma forma. Eu mando o link um pouco antes, que muda o link a cada vez que abre, senão não dá para ser o mesmo, tá, gente? Vão jantar, boa noite. Boa noite. Hoje, Ediel, tu liga a câmera amanhã também, ó, sem vergonha. Não voto mais. Já hoje já. Falta o minha marca. Cara, o que tem atrás de ti ali? Uns troços, um X. O símbolo nazista. Não é, não. Claro que é. Filma lá pra eu ver. Mas como que eu vou tirar meus equipos daqui? É um símbolo só, negócio. Porcaria. Mas o que é aquilo ali? Sei lá, pintei. E o que é aquele monte de tela atrás de ti? Aí é meu workstation. Pá, só na pirâmide. Claro. De alguma forma tem que se sustentar, né? Viu? Depois dá uma filmada aí no... Como é que vocês chamam isso? Fazer um vídeo do meu setup. Setup. Isso aí. Eu acho legal essas coisas. Filma aí, vamos ver. Filma e me manda. Vou botar no YouTube. Não, manda pra mim, senão todo mundo vai ver. Vão querer te assaltar. Mais uma forma de ganhar dinheiro lá. Boa. Me manda o link. Beleza? Tchau, boa noite. Peraí, que falaram no chat aqui. Ah, tá só no boa noite aqui. Foi cheio de boa noite. O pessoal tem vergonha de falar. Falou, Verdade, tchau. da FPS sim.
Eu não sei o que é isso.